Olá, meu nome é Yasmin Villanova, eu sou advogada e professora de Direito e hoje eu vim aqui resolver com vocês algumas questões do exame de ordem número 34, mais especificamente sobre Direito Administrativo. Aqui em cima estão os meus contatos, sendo meu e-mail yasmin.villanova@gmail.com e Instagram yasminvillanova.adv. Também aqui está o meu QR Code do Telegram para quem queira entrar em contato diretamente comigo. Vamos lá para a questão número 1, cujo correspondente 27 do caderno azul, certo? Vamos fazer a leitura. Com vistas a atender a relevante interesse social e coletivo, o Estado Alfa decidiu criar uma sociedade de economia mista para o desempenho de atividade econômica de sua competência. Após os devidos trâmites para a criação de tal pessoa jurídica designada de empreender, verificou-se a necessidade da contratação de pessoal para que a entidade administrativa pudesse desempenhar suas atividades. Considerando a situação delimitada, assinale a alternativa afirmativa correta. Bom, a alternativa correta neste caso é a C, porque ela diz que o regime de pessoal a ser adotado por empreender será o de emprego público, ou seja, o regime seletista. Por que neste caso é regime seletista e não tem necessidade de concurso público? Porque a natureza da pessoa jurídica da sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, porém com autorização por lei, certo? E esta tem capital público. Portanto, pode ser, por ser uma pessoa jurídica de direito privado, pode ser contratado. Não tem a necessidade de concurso público. Porém, por ser uma empresa, ser uma sociedade de economia mista e ela ter capital público, caracteriza-se então emprego público. Regime seletista, porém emprego público. No caso, a gente vai ter como fundamento, lá o artigo 173 da Constituição Federal, parágrafo 1º, que diz: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorarão a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviço, dispondo sobre. Por que a A está incorreta? Que por desempenhar atividade econômica não há necessidade de empreender e realizar concurso público para a contratação de pessoal. Está errada porque não é por ela desempenhar atividade econômica, mas sim pela natureza da pessoa jurídica. A segunda, a alternativa B, está errada pelo fato de que ela diz: por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, a criação empreender não depende de autorização legislativa. Está errado porque a sociedade de economia mista, embora ela seja uma pessoa jurídica de direito privado, ela depende da autorização legislativa, pelo simples fato de haver o capital público envolvido numa sociedade de economia mista, porque une esforços públicos e privados para que aquela pessoa jurídica exista. Portanto, por ser uma pessoa jurídica de direito público, mas por conter capital público, esta necessita de autorização legislativa para existir. E a D está errado pelo seguinte: empreender é uma pessoa jurídica de direito público, cuja criação decorre diretamente da lei, independente do registro dos atos consecutivos. Empreender é uma pessoa jurídica de direito público, está errada. A gente acabou de dizer que a sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado e não uma pessoa jurídica de direito público, certo? Vamos passar para a segunda questão de direito administrativo, cuja questão 28 no caderno azul diz: Carlos, conhecido advogado de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com 30 anos de efetiva atividade profissional, acaba de ser nomeado desembargador junto ao Tribunal de Justiça do Estado Alfa.
Em razão da natureza do cargo que passará a ocupar e de grau de responsabilidade de suas novas funções, Carlos gozará da prerrogativa da vitaliciedade, que garante que a perda de seu cargo apenas pode ocorrer mediante a sentença judicial transitada em julgado. A vitaliciedade no cargo do Carlos será adquirida. Bom, aqui a alternativa correta é a alternativa A, que diz imediatamente no momento de sua posse e exercício, não sendo necessária a observância de qualquer prazo ou a prática de qualquer ato administrativo específico. Aqui temos a questão do 5º constitucional, né, que fala sobre a questão do advogado que é nomeado, né, para ser desembargador após 30 anos de atividade efetiva, né, atividade profissional efetiva. Mas a questão toda aqui é não confundir com o artigo 95, inciso 1 da Constituição Federal, que diz o seguinte, cadê? Artigo 95. Os juízes gozarão das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo neste período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e não demais casos de sentença judicial transitada em julgado. E nos demais casos, sentença judicial transitada em julgado. Portanto, aqui teríamos que ficar atento, porque nós estamos falando de desembargador. Se fosse juiz, seria a resposta B. Porém, estamos falando de desembargador, certo? Questão 3. Questão de número 3, administrativo, né? E questão 29, correspondente ao caderno azul. Diz: Ataúfo é servidor público estável de um pequeno município, ocupante de cargo administrativo de carreira junto ao Poder Executivo, cuja remuneração era proposta pelas seguintes rúbricas, determinadas por lei do mencionado ente federativo: vencimento base de valor inferior ao salário mínimo, abono salarial utilizado para alcançar o salário mínimo, adicional de tempo de serviço. O município editou recentemente a Lei XYZ, que conferiu à carreira de Ataúfo uma nova gratificação, estipulando 10% sobre o total da remuneração até então percebida pelo mencionado servidor. Somatórios das rúbricas 1, 2 e 3. Acerca da remuneração de Ataúfo, com base na situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. A alternativa correta é a C. A gratificação instituída pela Lei XYZ é inconstitucional porque o seu cálculo incidiu sobre as verbas que não podem ser computadas para a concessão de acréscimos ulteriores. Aqui teríamos que ter o conhecimento da súmula vinculante número 15, onde a súmula diz: o cálculo de gratificação e outras vantagens de servidor público não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. Salário mínimo, isso mesmo. Portanto, como aqui a somatória, essa seguinte parte diz, estipulado em 10% sobre o total da remuneração até então percebida, mencionado pelo servidor, o somatório das rúbricas 1, 2 e 3. Onde aqui a gente diz, o abono salarial utilizado para alcançar o salário mínimo. Portanto, não poderia ter um acréscimo em cima disso, porque torna-se do abono salarial. Portanto, de acordo com a súmula vinculante número 15, torna-se inconstitucional a Lei XYZ, porque houve um acréscimo em cima do salário, né, do abono salarial utilizado para alcançar o salário mínimo daquele servidor. Questão 30 do caderno azul.
Em determinado hospital municipal, ocorreu grave incêndio iniciado por pane elétrica no sistema de refrigeração. Todos os pacientes foram imediatamente retirados do hospital e, diante do iminente perigo público, a autoridade competente determinou que até que fosse providenciada a remoção dos pacientes para outras unidades de saúde, os enfermos fossem abrigados no pátio de uma grande escola particular situada em frente ao nosômico. Desculpa, acho que eu escrevi errado. Buscando obter informações sobre seu eventual direito de indenização, o proprietário da escola particular procurou você como advogado para obter orientações jurídicas corretas. Segundo a sua orientação, no caso em tela, o agente público fez uso da. Neste caso, teríamos que ter conhecimento sobre as formas de intervenção do Estado sobre a propriedade particular. E também o conhecimento do artigo 5º, inciso 25, que diz: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Portanto, sabemos que sim, que diante de perigo público, a autoridade competente, o poder público pode utilizar da propriedade particular. Porém, aqui teríamos que ter ideia desta forma de intervenção, que forma de intervir poderia acontecer, né? Que forma que a administração pública poderia intervir. Sobre ocupação administrativa, sobre limitação administrativa, servidão administrativa ou requisição administrativa. No caso, é a requisição administrativa, que assegura ao proprietário da escola particular o direito à indenização ulterior, caso haja dano. O resto é lei seca, artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal. E agora temos a questão de número 32, a última questão de direito administrativo do caderno azul, que diz: Márcio é policial militar do estado Ômega e, ao longo de suas férias em movimentada praia no litoral do estado Alfa, durante uma festa em que se encontrava a paisana, envolveu-se em uma briga durante a qual sacou a arma da corporação que sempre portava e deferiu tiros contra Bernardo, que veio a óbito imediatamente. Mirks, mãe de Bernardo, pretende ajuizar ação indenizatória em decorrência de tal evento. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. A nossa alternativa correta é a alternativa C, que há legitimidade passiva do estado Ômega, considerando que Márcio tinha posse de arma da corporação em decorrência da qualidade de agente. Vamos ter o fundamento desta questão sobre o artigo 37, parágrafo 6º, que diz: as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, essa questão é uma questão de responsabilidade civil, uma questão de responsabilidade do Estado e culpa em elegendo, certo? Pelo fato de Márcio ser o mesmo que esteja paisana, a arma era, do Estado, portanto, sim, o Estado tem culpa e com fundamento no artigo 37 se responde essa questão, certo? Porque o Estado responde pelos danos causados dos seus agentes, que seus agentes causou. Bom, espero muito ter ajudado a todos, agradeço muito, não deixe de me seguir
no Instagram, que é @yasminvillanova.adv. E até a próxima. Mais uma vez, muito obrigada mesmo.